Olá, meus queridos. Estamos aqui gravando mais um vídeo com a correção da atividade de matemática. A atividade foi postada na plataforma junto com material de apoio. Esse material de apoio para vocês tomarem como base e responder a atividade. Também foi postado um vídeo, que esse vídeo também serviria como auxílio para vocês, para facilitar na hora da resolução da atividade. E agora a gente vai corrigir essa atividade, mas antes vamos aqui dar uma revisada nesse assunto. Sistema de numeração decimal. Sistema de numeração que usamos é um sistema decimal, pois contamos em grupos de 10. A palavra decimal tem origem na palavra latina decem, que significa 10. Ele foi inventado pelos índios, aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes. Daí o nome indo-arábico. Além disso, ele serve para contar objetos. Então, ele surgiu com esse propósito, pela necessidade de contar objetos. Foi daí que surgiu a ideia da invenção desse sistema de numeração. Nesse sistema, os números são representados por um agrupamento de símbolos que chamamos de algarismos ou dígitos. Vamos ver aqui quais são esses algarismos ou dígitos. Esse sistema de numeração apresenta algumas características. Utiliza apenas os algarismos indo-arábicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para representar qualquer quantidade. Então, qualquer quantidade que a gente for representar, a gente vai usar esses símbolos aqui, ó. Que eles são chamados de algarismos ou dígitos. Cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Observe. Aí vou aumentar aqui, subir aqui para vocês verem, ó. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Aí temos 10 unidades é igual a uma dezena, que é igual a 10. 10 dezenas é igual a uma centena, que é igual a 100. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar, que é igual a 1000. Outra característica é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Isso é, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação do numeral. Então, o valor de um algarismo vai depender da posição que ele ocupa nesse determinado número. Certo? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Temos, então, o seguinte quadro posicional, ou de ordem. Aí vamos começar analisando aqui, ó, sempre da direita para a esquerda. A gente vai começar sempre da direita para a esquerda. Temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas de unidades. A terceira ordem, ordem das centenas de unidades. E temos a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Então, vocês vão estudar de princípio essas 4 ordens. Observe, neste número 632, o algarismo 2 representa 2 unidades e vale 2, ou seja, essa é a primeira ordem. O algarismo 3, que é esse algarismo aqui, representa 3 dezenas, a posição que ele ocupa, ó, 3 dezenas, ou seja, 3 grupos de 10 unidades e vale 30. Ele ocupa a segunda ordem. O algarismo 6, que é esse aqui, ele representa 6 centenas, ou seja, 6 grupos de 100 unidades e vale 600. Ele ocupa a terceira ordem. Ou seja, 600 com mais 30 com mais 2 é igual a 632,
que lemos 632. Neste número 7.156, o algarismo 6 representa 6 unidades e vale 6. Ele ocupa a primeira ordem. O algarismo 5 representa 5 dezenas e vale 50. Ele ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. O algarismo 1 representa uma centena e vale 100, e ele ocupa a terceira ordem. Já o algarismo 7 representa 7 unidades de milhar e vale 7.000. Ele ocupa a quarta ordem. Então, o que eu fiz aqui agora foi um resumo sobre o material que foi postado lá na plataforma, o que é chamado de material de apoio. Sempre que vocês forem assistir o vídeo, vocês podem consultar aí que tem um material de apoio que vai auxiliar vocês na resolução da atividade. E agora a gente vai para a correção dessa atividade. Então vamos lá. Primeiro, de acordo com os números abaixo, escreva quantas ordens há em cada um. Para a gente saber, basta a gente contar aqui quantas ordens tem, sempre partindo da direita para a esquerda. Então, esse número aqui é o número 274, né? Ele é composto por 3 algarismos, ó. Então, a gente vai contar quantas ordens tem. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse número tem 3 ordens. Ele tem 3 ordens. O número 8, na letra B, ele é formado apenas por um algarismo e ele tem apenas uma ordem. Aí temos na letra C, 107. Ele é formado também por 3 algarismos, ó. Apesar de o 0 indicar a ausência de uma dessas ordens, mas a gente sabe que é formado por 3 algarismos. Então, ele vai apresentar também 3 ordens. Então, vou colocar aqui, ó, 3 ordens. Aí tenho na letra D o número 65. Ele é formado por 2 algarismos, então ele vai apresentar 2 ordens. Já o número 671, ele é formado por 3 algarismos e também vai representar 3 ordens. Na letra F, 301 também tem 3 ordens. Então, essa é a resposta do primeiro. Agora vamos para o segundo. Complete. Letra A. O número 372 tem... Aí aqui para a gente colocar a quantidade de ordens, ó. Vamos colocar aqui, ó, 3 ordens. 3 ordens. A gente pode colocar aqui também em forma de algarismo. Ou pode colocar por extenso, né? Escrever aqui 3 em palavras. Letra B. O número 6 possui... Aqui a gente vai colocar apenas uma ordem. A das unidades, ó. A das unidades. O número 14 possui, ó, duas ordens. Das unidades, vou colocar assim, ó, porque o espaço está pequeno, vocês podem colocar tanto em cima como para baixo, aqui embaixo. E a das dezenas, certo? Então, o número 14 possui 2 ordens, das unidades e das dezenas. Agora o terceiro. No quadro abaixo, represente os números. Aí temos aqui um quadro de ordem, ó. Primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena e terceira ordem, centena. Aí temos aqui os números dados, ó. Na letra A, 582. A gente vai colocar aqui cada algarismo em sua ordem. Começando da direita para a esquerda, ó, eu tenho aqui o primeiro algarismo, que é 2. Ele vai pertencer à primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, esse número tem 2 unidades. Agora eu venho para o segundo, ó, que vai representar a segunda ordem, que é o algarismo 8. Ele vai representar a ordem das
dezenas. Então, 8 dezenas. E tem o 5, que é a terceira ordem, ordem das centenas. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo aqui, ó, 939. Começando da direita para a esquerda, daqui para cá, ó, da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Eu tenho aqui o primeiro algarismo, 9. Ele vai representar a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Aí venho para o segundo, ó, 3, que vai representar a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E tenho esse 9 aqui, ó, que vai representar a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Vocês podem ver que aqui tem 9 e aqui também tem 9, só que eles ocupam posições diferentes. Então, um tem valor maior que o outro. Apesar dos algarismos serem iguais, mas eles representam valores diferentes, porque nosso sistema de numeração decimal ele é posicional. Aí temos agora na letra C, 803. Começando aqui da direita para a esquerda, temos aqui, ó, o 3, que representa a primeira ordem, ordem das unidades. Aí temos o 0, que vai representar a ausência de dezena, ó. Quer dizer que esse número tem 0 dezenas. E temos o 8, que esse 8 vai ocupar a terceira ordem. Deixa eu colocar aqui 8, que eu coloquei 3. 8. Ele vai ocupar a terceira ordem, que é a ordem das centenas. E o próximo número, na letra D, é 701. 1 ocupa a primeira ordem das unidades. 0, a ordem das dezenas, quer dizer que não existe dezenas. E 7, a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Agora o próximo número, na letra E, 628. Vamos também colocar aqui cada algarismo em sua ordem. Começando da direita para a esquerda, o 8 pertence à primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 2 pertence à segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E o 6 pertence à terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, essa aí é a resposta do terceiro. Agora, a gente vai ver aqui a resposta do quarto. Certo? Complete. Letra A. 200 unidades. 200 unidades vai ser igual a quantas dezenas? Então, eu vou colocar aqui, ó, que vai ser igual a 20 dezenas. Por que 20 dezenas? Porque aqui eu sei que uma dezena é igual a 10. Se eu pegar 200 e dividir por 10, logo eu vou ter como resultado 20. Então, eu sei que 200 unidades é igual a 20 dezenas. Certo? Agora, na letra B, 200 unidades é igual a quantas centenas? Ó, vai ser igual a 2 centenas. Por que 2 centenas? Porque uma centena é igual a 100. E 2 centenas é igual a 200 unidades. Uma centena é igual a quantas dezenas? Ó, uma centena são 100 unidades. Vai ser igual a quantas dezenas? Uma centena é igual a 10 dezenas. Uma centena é igual a 10 dezenas. Letra D. Uma centena é igual a quantas unidades? Uma centena é igual a 100 unidades. Agora vamos para a quinta questão. Escreva em algarismo o número correspondente a 8 dezenas. Uma dezena é igual a 10, então 8 dezenas é igual a 80. Ó. 5 dezenas é igual a 50. Aí temos na letra C, 6 dezenas e 2 unidades. 6 dezenas são 6 grupos de 10, que é igual a 60. Com mais 2 unidades, eu vou colocar aqui que é igual a 62. Agora vou para o próximo, letra D, 2 centenas e 3 dezenas. Observem que aqui não temos unidades. Então, 2 centenas são 2 grupos de 100, que é igual a 200. E 3 dezenas, 3 grupos de 10, que é igual a 30. Então, eu tenho aqui, ó, a resposta, que é 230. 2 centenas e 3 dezenas.
Agora o próximo é o sexto. Diz o seguinte: faça como no exemplo. No exemplo eu tenho o número 843, que é igual a 8 centenas, mais 4 dezenas, mais 3 unidades. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Letra A, 742. Quantas centenas esse número tem? Eu sei aqui que vai ser 7. 7, porque o 7 representa a ordem das centenas. Quantas dezenas? 4. Ó, 4. E quantas unidades? 2. Na letra B, 598. Quantas centenas esse número apresenta? 5 centenas. Quantas dezenas? 9. E quantas unidades? 8. Agora, na letra C, eu tenho 217. Quantas centenas esse número apresenta? 2. Quantas dezenas? Apenas 1. E quantas unidades? 7 unidades. Agora, no número 532. No número 532, ele apresenta 5 centenas, 3 dezenas e apenas 2 unidades. No número 711, 7 centenas, 1 dezena e 1 unidade. Então, essa é a resposta do sexto. Agora a gente vai subir aqui para finalizar com a questão 7. Estruture os números. Letra A, 7 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Então, vai ser 700 com mais 2 dezenas, que é 20, com mais 3, 23. Então, tem 723. Agora, na letra B, 4 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. 4 centenas, 400, com mais 5 dezenas, 50, 450, com mais 1 unidade, 451. Na letra C, 8 centenas, que é igual a 800, mais 2 dezenas, que é igual a 20, 800 com mais 20, 820. Com mais 5 unidades, 825. Na letra D, 3 centenas, que é igual a 300, 8 dezenas, que é igual a 80, então já se vai 300 com mais 80, 380, com mais 8 unidades. 388. Agora a letra E, 5 centenas, 5 centenas é igual a 500, com mais 7 dezenas, que é igual a 70. Então, 570, com mais 2 unidades, 572. Ou seja, 572. Agora, a letra F, 2 centenas, 1 dezena, mais 7 unidades. 2 centenas é igual a 200. Com mais 1 dezena, 10. Então, eu tenho 210, com mais 7 unidades, vai ficar igual 217. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que todos tenham acertado. Mas quem não acertou, corrige, né? E até o próximo vídeo.